Olá galera, tudo bem com vocês? Galera, vamos começar agora a nossa aula. Terminamos hidrocarbonetos na nossa última aula, vimos os hidrocarbonetos presentes no cotidiano. Agora a gente vai avançar. E a gente vai avançar para um conteúdo importantíssimo. É um dos conteúdos mais importantes de química orgânica, que é as funções oxigenadas, ok? Como é que vem caindo nos vestibulares? Localização e identificação. Então, nós temos várias funções oxigenadas e a gente vai ter que saber identificar. Observou a cadeia carbônica? Que função é essa? Ok? E é isso que os vestibulares atualmente eles vêm cobrando. Localize quais são as funções presentes no composto abaixo. Aí dá o composto, a molécula grande e você vai ter que identificar quais são as funções que estão presentes ali. Então, a gente vai ver agora a primeira parte, ok, de função oxigenada, que é a função álcool, fenol, éter e o haleto orgânico, ok? Função oxigenada, por quê? Porque tem oxigênio. Então, se o oxigênio aparecer na estrutura, é uma função oxigenada. E a gente vai agora diferenciar e trabalhar um pouco a nomenclatura e ver onde é que essas funções estão presentes no nosso cotidiano. Haleto orgânico é uma exceção de oxigenada, porque o haleto orgânico não tem a necessidade de ter o oxigênio, mas tem outro elemento químico, que é o quê? Um halogênio, ok? E quem são os halogênios? Halogênio, família 7A da tabela periódica. Flúor, cloro, bromo, iodo, ok? Que são os principais halogênios presentes nas cadeias carbônicas. Então, a gente começa agora. Vamos lá. Primeira função, função álcool. Função álcool é derivado de um hidrocarboneto. Eu perdi um hidrogênio da cadeia carbônica e eu coloquei uma hidroxila. E o que é a hidroxila? O OH. O OH apareceu agora na minha cadeia carbônica. E quando é que eu tenho a função álcool? Quando o OH estiver ligado a um carbono simples. O que é um carbono simples? Um carbono que não tem ligação dupla. Então, o OH ligado a um carbono que é saturado, que não tem ligação dupla, é chamado de função álcool, ok? Olha as estruturas aqui que eu botei para vocês. Eu tenho a classificação do álcool. Álcool primário, quando o OH está ligado a um carbono primário, ok? Álcool secundário, quando o OH está aqui, ele está ligado a um carbono secundário. E o que é um carbono secundário? É aquele carbono que está ligado a dois outros carbonos, ok? E o álcool terciário é aquele álcool que está ligado a um carbono terciário. Carbono terciário é aquele carbono que está ligado a três outros carbonos, ok? Outra classificação de álcool é quanto número de hidroxilas. O que é hidroxila? O OH. Quantos OHs ele tem? Ok? Então, eu tenho um monoálcool, quando a estrutura só tem um OH. Diálcool, quando a estrutura tem dois OHs. Um triálcool ou triol, trióis, quando tem 3 OHs. E um polióis ou poliálcool é quando tem 4 ou mais hidroxilas, quando tem 4 ou mais OH na minha cadeia carbônica, ok? Então, de novo, álcool, quando eu tiver o OH ligado a um carbono saturado, um carbono que só tem ligações simples. Primeiro tipo de álcool e o mais simples, metanol. Olha aí o nome, met, porque só tem um carbono, ligação simples, e ol, o que é que significa o ol? Porque é um álcool. Então, todos os álcoois terminam em OL, que é o ol. Se for hidrocarboneto, como a gente viu nos assuntos anteriores, termina somente com ol. Então, o álcool termina com ol. O metanol é muito conhecido como álcool metílico, usado aonde? Tá aí. Processos industriais, então ele está na matéria-prima de polímeros, que são vários tipos de plástico, e ele também está presente em produtos farmacêuticos, para me produzir produtos farmacêuticos. Ele é mais encontrado em carros de motores de explosão. Então, eu tenho carro de corrida, eu utilizo o metanol. Por que eu utilizo o metanol e não utilizo o etanol? Porque o metanol, galera, é uma molécula menor. Eu só tenho um carbono. O etanol eu tenho 2 carbonos. E a combustão aí tem que ser rápida, tem que ser acelerada. Então, eu preciso de uma molécula pequena para ele queimar mais rápido. Ok? Então, carro de corrida e aeromodelismo, eu utilizo o metanol, que está aqui a estrutura dele. Ok? O metanol é o mais tóxico de todos os álcoois,
ok? Ingeriu, mesmo em pequenas quantidades, causa cegueira e pode levar até mesmo à morte. Então, o etanol é o álcool que é consumido nas bebidas alcoólicas, mas o metanol, ele não pode ser consumido, ok? Extremamente tóxico, extremamente perigoso, pode levar até mesmo à morte. Etanol, aí é o mais conhecido, né? O etanol também é chamado de álcool etílico. Essa nomenclatura aqui, etílico, é a nomenclatura usual. De extenso uso doméstico, que é utilizado no nosso dia a dia, preparado a partir da hidratação do etileno por fermentação de açúcar ou cereais. Galera, nós temos a fermentação de cereais, que produz o álcool que a gente conhece. Nós temos também o álcool de cereais. O álcool de cereais é mais utilizado na indústria de cosmético, então eu tenho a produção de perfume, sabonete. Nós temos o álcool de arroz, o álcool de milho, o álcool de trigo, chamado álcool de cereal, fermenta esses materiais e eu tenho essa solução alcoólica. Esse álcool aqui é um dos mais conhecidos. Eu tenho o álcool 96, que ele tem um alto teor de álcool, ok? Essa estrutura é um resumozinho que está lá no QStudy que eu coloquei para falar da nossa atual situação, o famoso álcool 70 utilizado para higienizar as mãos, qual a diferença do álcool 70 normal e o álcool 70 em gel. Aí eu trouxe aqui para a gente esclarecer, ok? Temos que utilizar o álcool por quê? Porque o álcool quebra a cadeia lipoproteica do vírus, fazendo com que ele morra, ok? Então é muito indicado e é necessário passar o álcool em gel na mão. Por que eu utilizo o álcool em gel? Porque o gel vem manter a concentração de álcool. O gel eu tenho o carbopol, que é um polímero que vai agir como espessante e ele vai prender esse álcool, ok? Então ele vai hidratar a tua mão e ele vai estar mais presente por mais tempo na tua mão. Então eu tenho o álcool 70, também chamado de álcool etílico hidratado. Tem aqui a estrutura do álcool, ok? Eu tenho etanol, então eu tenho 2 carbonos com o OH, nomenclatura da IUPAC, que é a nomenclatura oficial etanol, e a nomenclatura usual álcool etílico, ok? 70% por quê? Porque aí já é outra definição. O 70%, essa porcentagem, que é a concentração, ela pode vir de 2 tipos. Eu tenho 70 graus Gay-Lussac, que é o 70 GL, ou então eu posso ter 70 INPM. São 2 definições diferentes. O primeiro, Gay-Lussac, é uma unidade de volume. Então, 70% volume. Então, o que é que isso significa? Se eu tiver 1 litro de álcool, eu tenho 70% de álcool puro e eu tenho o restante de água. Então, esse álcool 70% graus de L, eu tenho 700 ml de álcool e 300 ml de água. Já essa definição INPM, o que é que ele significa? Que eu tenho uma unidade de massa, ok? Que é o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, INPM. Aí aqui eu tenho 700 gramas de álcool e 300 gramas de água. Se eu tiver 1 quilo de álcool, 700 gramas de álcool e 300 gramas de água. Então, isso aqui são 2 definições. Como é que eu sei, Renata, que está usando? Tem no rótulo. O rótulo vem explicando qual é a concentração que está sendo utilizada, ok? Então, o álcool 70% é o álcool indicado. Renato, porque a gente não pode utilizar aquele álcool do outro desenho, o álcool 96, na mão para matar o coronavírus, né? O álcool 96, ele tem um teor muito elevado de álcool. Então, ele não vai ficar muito tempo na tua mão. Então, botou na tua mão, ele vai evaporar. Ele não vai ter o tempo suficiente para quebrar a cadeia lipoproteica do vírus. Por isso que a gente precisa do 70, porque ele vai ter um pouco mais de tempo em contato com a tua mão, ok? Avançando, nós temos o álcool comum, né, o etanol, onde é utilizado. Eu tenho 2 tipos. Eu tenho o etanol anidro e eu tenho o etanol hidratado. Anidro, o teor é máximo de álcool. Então, eu tenho 99,3% de álcool. Ele é utilizado combustível. Então, o etanol que é vendido nos postos de combustível é o etanol anidro, ok? Que é o teor máximo de álcool. Também está presente em tintas, solventes e alguns tipos de vernizes. E o hidratado, a mistura máxima que pode chegar é a 92,6%, uma mistura hidroalcoólica, ok? Hidroalcoólica porque eu tenho álcool e eu tenho água.
que pode chegar a 92,6%. Usado na indústria farmacêutica, bebidas, produtos de limpeza e também lá no ácido acético. O ácido acético é o do vinagre. Teor alcoólico por bebida. Então aí eu tenho uma listazinha, essa tabelinha está dizendo para vocês qual é o teor alcoólico presente nas bebidas alcoólicas, ok? A bebida alcoólica que tem o maior percentual de álcool é o Everclear, esse desse desenhozinho aí, ok? Essa imagem aqui, ele tem um teor que pode chegar a 92 a 95% de álcool, ok? É muito forte, tem a venda proibida, ok? No Brasil, a gente consegue encontrar essa bebida, que é o absinto, ele pode chegar até 70% de álcool, ok? Então é muito forte. Essa bebida também é conhecida como fada verde, certo? Então aqui nós temos o teor alcoólico nas bebidas alcoólicas que são disponíveis no mercado. Agora nós vamos para outra função, que é a função fenol. A função fenol, galera, é quando eu tenho um hidrocarboneto aromático, consegue identificar, né? Eu tenho o benzeno presente na estrutura e o OH agora faz parte. Então eu tenho o OH e o benzeno. Aí essa função é chamada de fenol. Olha aí o OH aparecendo de novo, ok? Nomenclatura de fenol, hidrox, por conta da hidroxila. Aí eu coloco o nome do radical e a terminação benzeno. Então eu tenho, ó, essa estrutura hidrox da hidroxila e o benzeno. Então, nome oficial, hidroxibenzeno, e a nomenclatura usual chamada de fenol. Aqui eu tenho, ó, o hidrox no carbono de número 1. Então, quando eu tenho uma função orgânica, ele tem que ter a prioridade na numeração. Então, ele vai ser o número 1. E eu tenho dois radicais. Eu tenho dois metis aqui na minha estrutura. Então, eu tenho um metil aqui e um metil aqui, que está na posição, ó, se eu contar 1, 2, 3... 4, 5. Então, o metil está no 3 e no 5, 3, 5 dimetilbenzeno, ok? E a nomenclatura usual, eu chamo tudo isso daqui de fenol e dou só o nome do que está fora. Então, eu tenho 3, 5 dimetilfenol. Aqui embaixo, do mesmo jeito, hidroxila no número 1, então eu tenho 1, 2, 3. 2, 3 são 2 metis, então 2, 3, 1 hidrox, 2, 3 dimetil e o benzeno. E a usual, 2, 3 dimetilfenol. E aqui eu tenho somente dois substituintes. Um é o hidrox e o 2 é o metil. Então eu tenho 1 hidrox, 2 metilbenzeno, que a gente pode chamar de orto. Lembra da posição? 1 e 2, posição orto. 1 e 3, posição meta. 1 e 4, posição para. Aí tem o ortocresol. Existe o orto, o meta e o paracresol. Nomenclaturazinha usual. Pouco solúvel em água, devido ao tamanho da cadeia carbônica. Eu tenho muitos carbonos. O carbono, eu tenho a característica dele ser apolar, então ele não se dissolve na água, ok? A maior parte dos fenóis são sólidos, incolores, são tóxicos. Lembra da aula anterior de hidrocarbonetos aromáticos? Se eu tenho a estrutura benzeno, tem essa classificação de ser tóxico, caráter ácido fraco. Usado nas indústrias, fabricação de perfume, resina, tinta, explosivo, corante, cosmético, e por aí vai. Tem ação bactericida, ok? E antigamente era comercializado como antisséptico. Mas em contato com a pele, trazia queimadura e o vapor, né? Se eu estou inalando o benzeno, com certeza pode desenvolver tipos de problemas respiratórios. Aí eu tenho aqui solvente, olha aí o nome, fenol búfalo, presente em corantes. Eu tenho indústria cosmético, é utilizado, e aqui é muito conhecido como criolina. O que é a criolina? A criolina, ela é utilizada em locais onde faz ordenha de leite de vaca. Joga a criolina nesse ambiente para matar, tipo bactéria, fungo, vírus, para que esse leite não venha ser contaminado, ok? Então a criolina é a mistura de orto, para e metacresol, aquela estrutura que a gente viu na apresentação anterior. Agora vamos para a função éter. Quando é que eu tenho um éter? Quando eu tenho o oxigênio no meio da cadeia, só o oxigênio. Álcool a gente viu o OH, fenol também o OH. E quando é que eu tenho um éter? Quando eu tenho o O, só o O no meio da cadeia, atrapalhando a ligação entre os carbonos. Lembra das nossas aulas anteriores?
A cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. É heterogênea quando eu tenho alguma coisa atrapalhando a ligação. Aí tu já utiliza essa definição e usa aqui. Então, o que é éter? É quando eu tenho o oxigênio, tá aqui ele, ó. O oxigênio atrapalhando a ligação entre os carbonos. Ok? Então, são compostos orgânicos que apresentam o oxigênio entre dois grupos de carbono. E a nomenclatura, eu tenho o menor radical com o ox, porque o oxigênio está no meio da cadeia, e depois a cadeia principal, que é a cadeia maior. Então, aqui eu tenho um carbono e um carbono. Eu não tenho nem maior nem menor. Então, fica metox, metano. Met, um carbono, ox, oxigênio, metano, o restante da cadeia. Aqui eu já tenho, ó, essa parte que é maior de dois carbonos e essa parte menor de um carbono. Então, met, ox, etano. Metox, etano. Ok? Aqui eu tenho dois carbonos de um lado, dois carbonos do outro. Então, eu tenho o etox, etano. Aqui, um fenil de um lado e um fenil do outro. Então, se um lado vai ser fenil, então eu tenho um fenox. Do outro lado, que foi que sobrou? Benzeno. Então, eu tenho um fenox, benzeno. Aqui, parte menor, um carbono, met, ox. Parte maior, benzeno, metox, benzeno. E aqui eu tenho a parte menor, um carbono, met. A parte maior é o ciclopentano. Então, eu tenho metox, ciclopentano. Ok? Então, na nomenclatura, só prestar atenção que em éter o ox está no meio da estrutura. Uma nomenclatura usual dos éteres, que é muito utilizado, eu coloco o nome éter no começo e eu vou colocar o nome dos grupos em ordem alfabética com a terminação ílico. Como assim? Eu não tenho dois metis de um lado do outro? Metil, um carbono. Metil, um carbono. Então, eu tenho o éter dimetílico. A terminação ílico veio aparecer. Aqui eu tenho éter etil metílico. Utilizando a ordem alfabética, o etil vem na frente. Então, éter etil metílico. Terminação ílico, nomenclatura usual. Aqui eu tenho dois metis, então eu tenho éter dimetílico. Aqui eu tenho dois fenis, um de cada lado, então éter difenílico. E aqui eu tenho o metil e o fenil. Ordem alfabética, o F primeiro, éter fenil metílico. Ok? Os éteres mais comuns, nós temos o éter etílico. Galera, o éter etílico é caracterizado pelo aquele cheiro forte de hospital. Chegou no hospital, tem aquele cheiro bem intenso. Aquele cheiro é o cheiro de éter, ok? Que é chamado de éter comum. Ele é um líquido incolor, cheiro característico. Então, onde você chegou, você consegue identificar rapidamente o cheiro de éter. Ele é extremamente volátil. O que é que significa esse nome, volátil? Porque ele evapora com facilidade. Olha a temperatura de ebulição, 34,6. Então, a gente coloca na pele. A nossa pele tem a temperatura média de 35 e 36. Então, o que acontece? Botou na pele, ele evapora rapidamente. Ok? Então, ele é extremamente volátil. Poderoso anestésico que provoca o relaxamento do músculo, sendo utilizado em processos cirúrgicos. Antigamente, era utilizado ele em procedimentos cirúrgicos. Colocava o éter no nariz, a pessoa inalava e entrava em processo cirúrgico, porque a pessoa ia desmaiar. Por que ia desmaiar? Porque ele relaxa os músculos. Então, se você está inalando o éter, todos os músculos do seu corpo vão relaxar e tu vai apagar, literalmente, ok? Atualmente, procedimento cirúrgico, a gente utiliza o eteno, também chamado de etileno, a aula anterior que a gente viu. Nós temos o éter de petróleo. Essa informação é bem interessante. Por que éter de petróleo? Porque é uma mistura de hidrocarbonetos, pentano e hexano. Eu não tenho oxigênio, ok? Então, o éter de petróleo é um hidrocarboneto. E por que é chamado éter de petróleo? Por que tem esse nome éter? Porque ele é extremamente volátil. Devido à alta volatilidade dele, ele evapora também com facilidade, por isso que ele é chamado de éter, ok? Então, eu tenho o éter de petróleo, ele não tem o oxigênio na sua estrutura, então ele não tem a função éter. Agora vamos para os haletos. Haletos, como a gente comentou lá no começo da aula, é quando eu tenho um halogênio, ok? Halogênio, família 7A da nossa tabela periódica, ou grupo 17. Vamos lá. Olha a estrutura. Apareceu o cloro. Já sei, haleto orgânico. Apareceu o bromo, já sei, haleto orgânico, ok? Nomenclatura de haleto orgânico, o prefixo com o número do halogênio, então eu tenho que contar e ver qual é o número que está o halogênio, o nome do halogênio e
o nome do hidrocarboneto que está ligado ao halogênio. Exemplo, olha aqui, eu tenho o iodo, então eu tenho o iodo ciclopentano, ok? Aqui eu tenho o bromo, se eu contar a cadeia, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então eu tenho 1, 2, bromo, no 3 eu tenho um radical etil, e o restante do nome pentano, que é a minha cadeia principal, ok? Aqui eu tenho o flúor e o benzeno, então eu tenho o flúor, benzeno, e aqui eu tenho, ó, 2 cloro, então eu utilizo dicloro, 2 flúor, difluor, e a terminação metano, que só é um carbono, ok? Lembra também, ó, ordem alfabética, cloro primeiro do que o flúor. Nomenclatura usual, o nome do halogênio, terminação eto, e o nome do grupo que está ligado com a terminação il ou ila. Então aqui eu tenho o cloro, cloro com a terminação eto, cloreto. 2 carbonos, et, terminação ila, cloreto de etila. Aqui eu tenho o cloro, terminação eto, cloreto. Então esse aqui eu tenho terquibutil, por isso que fica terquibutila, ok? Classificação: monoaleto, se eu tiver somente um aleto, um dialeto, se eu tiver 2 halogênios, trialeto, 3 halogênios. Eu tenho essa classificação gêmeo, quando eles estiverem no mesmo carbono, e essa nomenclatura vicinal, se eles estiverem em carbonos vizinhos, ok? Aqui eu tenho outra classificação, cloreto de alquila, se for uma cadeia aberta, alquila, e aleto de arila, se for um anel aromático. Então, alquila, cadeia aberta, arila, cadeia fechada, aromática. Os mais encontrados no cotidiano, nós temos o tetacloreto de carbono, que é o CCl4. Insolúvel por quê? Porque eu tenho uma cadeia apolar, não se solubiliza na água, bastante tóxico ao meio ambiente, utilizado antigamente em extintor de incêndio. Então, eu colocava dentro do extintor de incêndio para eliminar o material que estava presente dentro do extintor. Ok? Atualmente, ele vem sendo substituído por outros gases. Então, tetracloreto de carbono, CCl4. Clorofórmio. Clorofórmio, eu tenho essa estrutura aí. Eu tenho 3 cloros e 1 carbono, ok? Bastante utilizado também em extintor de incêndio. Antigamente utilizado como anestésico em cirurgia. Bem parecido com o éter, com aquela sua característica de inalar. Inala o clorofórmio, a pessoa apaga e fazia o procedimento cirúrgico, ok? Primeira cirurgia, 1847, que ele foi utilizado. Nós temos o dicloro difenil tricloroetano, que é o DDT, inseticida, ok? É utilizado na produção agrícola. Ele foi muito utilizado, galera, no período de Segunda Guerra Mundial, ok? Jogava o DDT nas lavouras, nos campos de batalha, para combater o parasita, né? O vetor que estava presente nas doenças da malária e na dengue. Então ele era muito utilizado, foi muito utilizado durante o período da Segunda Guerra Mundial como inseticida, ok? Eu tenho o clorofluorcarbono, os famosos CFCs. Galera, isso aqui é interessantíssimo demais, porque é muito cobrado em vestibulares. Os CFCs eu tenho duas possibilidades, que é o triclorofluormetano, ó, tricloro, 3 cloros, fluormetano, ou dicloro de fluormetano. Muito utilizado antigamente em gás de refrigeração, ok? E isso tem grande impacto na camada de ozônio. O famoso buraco na camada de ozônio foi causado principalmente por quem? Pelos CFCs. Como é que isso acontecia? Acontecia isso aqui, ó. Eu tenho o CFC, aí eu tenho a radiação ultravioleta, quebra essa molécula que é extremamente instável, aí eu vou ter um cloro livre. Esse cloro livre rompe a ligação do ozônio, porque essa ligação de ozônio ela é muito instável. Aí o que acontece? Rompeu o ozônio, que é O3, se transforma em O2. Aí eu tenho o O2 e o cloro ligado a esse oxigênio. Só que isso aqui é muito instável, eu tenho vários oxigênios livres. Aí o que é que vai acontecer? O oxigênio é muito eletronegativo, então ele se liga com o outro oxigênio. Aí o cloro vai ficar livre de novo e vai quebrando assim o ciclo de destruição da camada de ozônio provocado pelos CFCs, ok? Galera, a gente finaliza aqui. Se tiver ficado alguma dúvida, manda mensagem lá pra gente esclarecer, ok? Na nossa próxima aula a gente vai dando continuidade às outras funções oxigenadas, ok? Então vimos 3 funções oxigenadas e os halogênios.
casos no cotidiano, nomenclatura. Próxima aula a gente continua, ok? Beijão para vocês, tchauzão!